Graça e paz, igreja, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso estudo do Evangelho de João e hoje nós vamos continuar aqui no capítulo 16 e eu quero fazer a leitura contigo a partir do versículo 12 que diz assim: Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos discípulos disseram uns aos outros: Que vem a ser isto que nos diz um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis e vou para o Pai? Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: Indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também, agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia não me perguntareis, em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Até aqui eu quero orar contigo. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra que é inerrante, que é infalível, essa palavra que é inspirada pelo Senhor e que nesse momento, qualquer vida que tiver acesso a esse conteúdo, Pai, seja ricamente abençoada, ricamente favorecida, com uma mente transformada, um coração quebrantado. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente vai falar hoje sobre o Espírito Santo. Continuando esse capítulo 16, nós precisamos entender um pouco melhor o papel do Espírito Santo na história, o papel do Espírito Santo nesse momento onde os discípulos estão ali prestes a ver o seu Cristo partindo, o seu Mestre partindo. Então, nós precisamos entender o privilégio, a grandeza que é a presença do Espírito Santo no nosso meio. E eu queria te contar uma história que eu vivi durante uma viagem. Eu viajei para um determinado lugar e nesse lugar eu comprei uma bola de basquete. E eu lembro que quando eu estava voltando para Brasília, para minha cidade, eu passei pelo aeroporto e eu lembro que eu estava com a bola e eu me lembrei que um dos itens que não pode acessar a cabine é uma bola. E eu fiquei meio chateado, meu Deus, eu acho que eu vou ter que deixar essa bola aqui, não vou poder levar. E eu lembro que um dos funcionários, ele me acalmou, ele falou, calma. Ele percebeu que eu estava um pouco chateado, ele, calma, vai dar tudo certo. E ele me deu as orientações e eu consegui levar aquela bola de volta para minha casa. E aquele momento me deu um vislumbre da ação do Espírito Santo. Naquele meio de caos, de tensão, né? Um pouco chateado com a situação, apareceu alguém ali que me ensinou, me instruiu, me conduziu, me confortou e trouxe solução para alguma coisa que eu talvez não conseguiria resolver. E esse vislumbre fala do que o Espírito Santo faz nas nossas vidas, e é muito mais. O Espírito Santo, ele nos auxilia, nos instrui, nos consola, nos conforta, nos guia, nos ensina. E esse papel do Espírito Santo, ele foi um papel determinante para a história da igreja, e nós vamos ver aqui hoje, nesse tema que nós vamos discorrer aqui. O contexto em que nós estamos é o contexto do capítulo 16, porque no capítulo 15 nós vimos os discípulos com Jesus caminhando em direção ao jardim de Getsêmani. Jesus está instruindo, Jesus fala sobre a parábola da videira, Jesus alerta sobre o ódio do mundo contra aqueles que são de Deus.
E nesse capítulo 16, Jesus ele continua falando sobre perseguição, ele continua alertando sobre as dificuldades que os discípulos passariam, mas ele também fala sobre o papel do Espírito Santo. Ele fala sobre o Espírito Santo de Deus que viria para convencer do pecado, da justiça e do juízo, e nós vimos isso na aula passada, mas ele vem falando sobre a atuação poderosa e gloriosa do Espírito Santo, que aconteceria após a sua assunção aos céus. E eu quero que você entenda o valor do Espírito Santo. O Espírito Santo que é a terceira pessoa da Trindade, isso não coloca uma ordem ou uma desigualdade entre as pessoas da Trindade, não, mas Ele é Deus. Eu queria hoje que a gente entendesse um pouco melhor isso. No versículo 12, Jesus diz assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Jesus, ele está falando sobre a revelação dele mesmo. Jesus vem para revelar o Deus único e verdadeiro através da sua pessoa. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Então, queridos, Jesus, ele vai se dando a conhecer durante o seu ministério e os discípulos vão entendendo gradativamente isso. E nós vemos que no final de João, o propósito desse evangelho é que se conheça que Cristo é o Filho de Deus, e isso vai acontecendo gradativamente à medida que Jesus vai se revelando. Então, é essa revelação que Jesus ensinou e que ele tem a dizer. Só que os discípulos não podiam suportar ainda agora. Isso significa que eles não tinham ainda condições de acessar uma revelação mais profunda de quem era Deus, porque isso aconteceria quando o Espírito Santo viesse, porque o Espírito Santo, ele falaria outras coisas, ensinaria os discípulos, e nós vamos entender o que Jesus diz quando ele, no versículo 13, diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Queridos, então, nós podemos entender que o Espírito Santo, ele entra na história da humanidade depois que Jesus vem, e nós vemos isso lá em Atos, capítulo 2, quando a profecia de Joel se cumpre e o Espírito é derramado sobre toda a carne. E não estou dizendo aqui que o Espírito Santo de Deus não atuou em outros momentos da história, obviamente que não, mas eu estou dizendo que o ministério do Espírito Santo ele acontece ali a partir de Atos 2. Então, Jesus já estava dizendo isso, ele estava falando: vocês não têm condições ainda de acessar a completude dessa revelação, a totalidade dessa revelação, mas vem o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vier, ele vem dissipar essas dúvidas de vocês. Porque os discípulos estavam preocupados, estavam angustiados. Ele vem para guiar vocês em toda a verdade. Não que os discípulos não conhecessem a verdade outrora, mas que Jesus enviaria o Espírito Santo para que o Espírito Santo trouxesse uma completude da verdade, da revelação de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. E ele não falará por si mesmo, ou seja, da mesma forma que Jesus, ele não falava por si mesmo, porque ele falava e fazia o que o Pai ordenava, o Espírito Santo de Deus, da mesma forma, age assim. Ele dirá e ele falará aquilo que o Pai ordena e ele anunciará coisas que hão de vir. Queridos, isso significa que aquilo que aconteceria, a ressurreição de Cristo, a sua morte, que ainda não havia ocorrido, a sua ressurreição, a sua assunção aos céus, aquilo que ainda se desenrolaria na história da salvação, o Espírito Santo anunciaria e faria com que os discípulos entendessem e que com os discípulos eles percebessem aquilo que Jesus Cristo iria realizar na história da humanidade. Aqui nós podemos pensar também no próprio livro de Apocalipse, algo que João recebeu e que foi comunicado a nós de uma verdade muito sobrenatural das coisas por vir. E é isso que o Espírito Santo vem trazer. O Espírito Santo, queridos, ele vem dissipar dúvidas, ele vem ensinar, instruir e dirigir o nosso caminho. Aqui os apóstolos receberam a completude dessa revelação, mas hoje também nós podemos
clamar ao Espírito Santo para que Ele dissipe dúvidas no nosso coração, para que Ele tire do nosso coração aquilo que nos afasta de Deus e que Ele nos guie em paz e em verdade. Queridos, existem muitas pessoas que sofrem no nosso meio porque têm dúvidas em relação à fé, têm questionamentos, têm angústias no seu coração, sofrem com às vezes, problemas internos, mágoas, traumas. E eu quero te dizer, o Espírito Santo, Ele está presente hoje nos nossos dias. E é Ele que tem poder para tocar as nossas feridas e sará-las. É Ele que tem poder para nos ensinar, nos instruir e dissipar dúvidas. Queridos, nós precisamos disso. Nós precisamos contar com o auxílio do Espírito Santo para que Ele nos socorra e nos leve a entender as coisas do reino de Deus. Nos versículos 14 e 15 diz assim: Ele me glorificará. Ele quem? O Espírito Santo. Porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Queridos, o Espírito Santo, ele trabalha para a glória de Cristo. Cristo é aquele que envia o Espírito Santo e da mesma forma que Jesus trouxe glória ao Pai, o Espírito traz glória a Jesus Cristo no seu ministério. Tudo que Jesus disse e fez, como eu já havia dito, isso foi anunciado pelo Pai. E da mesma forma que Jesus realizou isso, o Espírito Santo anuncia. Por isso que o que é de Cristo, ou seja, aquilo que Ele anunciou e fez, aquela obra, Ele também recebe do Pai e também o Espírito Santo realiza. E Ele anuncia essa verdade e essa revelação de Cristo aos seus discípulos. No versículo 16, queridos, Jesus diz uma frase que deixou os discípulos um pouco confusos. Ele diz assim: um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Queridos, para a gente é muito fácil decifrar isso, porque a gente já entendeu o que Jesus Cristo fez. A gente já tem a Bíblia, o cânon fechado, a formação e a coleção dos livros, a gente entendeu a história. Mas os discípulos, eles não estavam num momento onde as coisas já tinham se desenrolado. Pense comigo, Jesus estava prestes a ir à cruz do Calvário. Os discípulos ainda não estavam entendendo que Jesus Cristo, sendo Messias, sendo ungido de Deus, iria padecer e iria para uma morte. E uma morte não só qualquer, mas uma terrível morte de cruz, que era um dos maiores escândalos para aquela época, uma das maiores vergonhas e humilhações, que era passar por uma morte de cruz. Então, eles ainda não estavam entendendo plenamente isso. Não fazia muito sentido você pensar no rei, no ungido de Deus, naquele que viria trazer a libertação para o povo de Israel, estar diante de uma vergonha e uma humilhação tão grande que é passar pela cruz do Calvário. Então eu queria que você pensasse primeiro isso. E segundo, que ainda eles não imaginavam o que aconteceria depois, uma ressurreição e uma assunção, ou seja, Jesus subindo aos céus. Então o que Jesus disse foi um pouco, ou seja, nós temos esse tempo agora, meus discípulos, mas vocês não mais me verão. E quando isso aconteceria? Quando Jesus fosse à cruz do Calvário e morresse. Mas ele diz, mais um pouco, ou seja, mais 3 dias, porque no terceiro eles veriam a Cristo, um Cristo ressurreto. Então é sobre isso que Jesus Cristo estava dizendo. E aqui nos versículos 17 a 19, existe essa confusão entre os discípulos. Eles estão assim, se perguntando o que é isso de um pouco e não me vereis, outra vez e me vereis, eu vou para o Pai. Eles estavam conversando entre si, dizendo assim, o que é isso um pouco? Nós não estamos compreendendo nada. E Jesus, ele percebeu que estava aquele bochicho entre os discípulos, tentando descobrir o que era essa frase de Jesus. Então, Jesus fala assim, vocês estão indagando aí entre vocês o que significa um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e me vereis? Aí ele fala, no versículo 20, a seguinte frase: em verdade eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Queridos, olha que preciosidade que Jesus ensina. Ele está dizendo o seguinte: vocês vão chorar e lamentar,
E Jesus está apontando para um tempo onde os discípulos o veriam crucificado. Vocês vão se entristecer. Jesus estava preparando o coração dos discípulos, apesar deles não estarem, com a completude dessa revelação compreendida. Mas Jesus estava alertando, dizendo, vocês vão chorar, vocês vão se entristecer e o mundo vai ficar feliz. E é exatamente isso que nós vemos quando Jesus vai à cruz do Calvário. Nós vemos uma alegria que acontece naqueles que estavam sedentos pelo sangue de Jesus, sedentos pela morte de Cristo. E nós vemos a tristeza dos discípulos, a tristeza dos apóstolos, porque o mundo odeia o Cristo e os seus discípulos. O mundo, que é esse sistema maligno, ele se opõe, ele não aceita a força, o poder de Cristo, ele não submete a Jesus como Senhor. Mas os discípulos que entendiam quem Jesus era, lamentaram e se entristeceram. Então Jesus já estava preparando o coração dos discípulos. E ele está dizendo assim, vocês vão ficar tristes, queridos. Mas vai acontecer uma coisa sobrenatural, que vai fazer com que a tristeza de vocês se converta em alegria. E que episódio é esse? É o episódio, queridos, da ressurreição de Jesus. É o episódio da era messiânica que Jesus inaugura. Porque quando Jesus ressuscita, queridos, quando Jesus cumpre aquilo que ele veio realizar, quando ele bebe o cálice da ira de Deus em nosso lugar, quando ele suporta a dor, o sofrimento, a angústia e a pena eterna que nós deveríamos receber na cruz do Calvário, queridos, ali se inicia um novo tempo na história da humanidade, um novo tempo na história do mundo, porque agora nós vemos o reino de Deus fluindo, nós vemos o reino de Deus avançando, e é isso que Jesus está falando, vem uma alegria sobre vocês, porque vem o Espírito Santo, eu derramo o Espírito Santo vai frutificar, vai trazer frutos, manifestar frutos na vida de vocês, vocês vão ter alegria, vocês vão ter paz, vocês vão ter calmaria no meio da angústia, no meio da tristeza, e queridos, é exatamente isso que Jesus traz sobre as nossas vidas. No versículo 21, Jesus, para ilustrar isso, ele traz uma parábola. Ele diz assim, a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Queridos, olha, quando uma mulher está gestante e próxima de dar à luz, você imagina que existe um desconforto. Existe uma força, existe algo que precisa ser concentrado para que esse filho possa nascer. E não imagine você que a realidade das mulheres do século I era a mesma realidade de hoje. Hoje nós temos tecnologia, recursos, mas naqueles dias eram partos naturais, feitos com os recursos menos técnicos e qualificados possíveis. Então, Jesus Cristo, ele está falando, vai ter uma dificuldade, uma dor, um sofrimento para que esse bebê saia. Mas quando ele vem, aquilo que era doloroso, aquilo que era pesado, aquilo que era angustioso, ele vem e se transforma em algo que traz uma grande alegria, porque quando um ser humano chega a essa terra, há uma grande alegria. Então Jesus está comparando o reino de Deus a essa mulher que está prestes a dar à luz. Ele está dizendo assim, hoje vocês estão nessa tristeza, vocês estão sendo espremidos de angústia, eu vou para a cruz do Calvário, mas vai vir um tempo onde virá uma alegria grandiosa e poderosa por aquilo que vai se realizar no mundo através da vida de vocês. No versículo 22, Jesus afirma isso dizendo, vocês também estão tristes, vocês estão tendo tristeza, mas eu vou ver vocês de novo, e o coração de vocês vai se alegrar, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Então, queridos, dessa mesma forma que Jesus ilustra essa parábola, ele está comunicando aos discípulos a força que eles vão receber, a alegria que eles vão ter. Imagina, queridos, que os discípulos, mesmo em meio aos piores sofrimentos, eles estavam repletos de alegria. Imagina, por exemplo, Paulo e Silas na prisão, depois de sofrer açoites, depois de serem encarcerados, eles conseguem cantar, louvar a Deus.
Imagina Estevão diante da morte, diante dos seus apedrejadores, ele está ali, Senhor, perdoa-os. Queridos, Pedro, preso na prisão, mas também dormindo, descansando dentro da prisão, e Deus operando um milagre, ele sai de uma prisão miraculosamente. Então, queridos, eles, mesmo em meio a toda a perseguição, eles desfrutaram de uma alegria sobrenatural e poderosa. E é isso que eu quero que você entenda, o Espírito Santo de Deus, ele vem para manifestar uma alegria poderosa nas nossas vidas. Se nós estamos em Cristo, se nós obedecemos a Cristo, se nós vivemos a vida de Cristo, Jesus Cristo vem trazer sobre nós uma alegria incomparável, uma alegria grandiosa. E é isso que os discípulos desfrutaram e o que nós podemos desfrutar hoje também, porque nós temos o Espírito Santo se cremos em Cristo. E no versículo 23, Jesus diz assim: naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. E Jesus está dizendo o seguinte, queridos, naquele dia, ou seja, no dia em que eu for assunto aos céus e o Espírito Santo descer posteriormente, vocês não vão mais ficar confusos, vocês não vão mais ficar questionando, perdidos, sem muita informação, porque o Espírito Santo vai levar vocês a um conhecimento completo, a um entendimento daquilo que Jesus representa. Então, que entendimento é esse? O entendimento de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de que Jesus Cristo é o próprio Deus. E é por isso que agora eles vão ter uma comunicação com Deus, se valendo do único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo justo. Então, isso vai levar eles a uma vida de oração. Eles saem da confusão, da dúvida, e eles são levados à vida de oração, porque se eles pedirem alguma coisa, e isso faz referência à oração, em meu nome eu vou conceder a vocês. E queridos, eu quero que você entenda que o Espírito Santo de Deus, ele trabalha para dissipar as nossas dúvidas, ele trabalha para nos tirar de angústias, de medos, mas isso acontece com um trabalho muito poderoso de nos conduzir a uma vida de oração. E eu quero te perguntar hoje, você tem tido uma vida de oração? Você tem clamado a Deus em todo o tempo, no tempo de alegria, no tempo de bonança, no tempo de tristeza, no tempo de angústia? Eu quero te perguntar isso porque a vida que o Espírito Santo derrama sobre nós nos leva a uma confiança em Deus, e essa confiança nos conduz a uma vida de oração. E talvez você possa estar hoje com muitas dúvidas, com muitas dificuldades. Eu te pergunto, você tem vivido uma vida de oração? Você tem tido relacionamento, comunhão com o Espírito Santo? Isso é algo que está disponível a nós. Usufrua, se relacione, fale com Deus. No versículo 24 diz assim: até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Aleluia. Queridos, os discípulos ainda não estavam tendo esse entendimento, essa completude, essa revelação. Então, eles não estavam desfrutando desse novo momento onde eles podiam se relacionar com Deus através de Cristo. Ou melhor, eles não estavam fazendo isso de uma maneira mais profunda, porque obviamente eles estavam com Cristo, eles desfrutavam de um relacionamento com Deus, mas Jesus estava levando eles a um outro nível de entendimento, de compreensão e de relacionamento. E ele está dizendo assim: até agora vocês não têm realizado esse tipo de oração, esse tipo de processo, mas peçam e recebam, para que a alegria de vocês seja completa. Ou seja, Jesus está chamando para essa vida de oração, de submissão, que vai levar eles a uma alegria maravilhosa e completa. E é isso que o Espírito Santo de Deus faz nas nossas vidas. E hoje eu quero concluir essa mensagem te convidando a viver uma vida de oração, a ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus, a ser alguém que busca uma intimidade profunda com Deus, a ser alguém que pede orientação do Espírito Santo, porque isso está acessível a nós, queridos. Não perca o seu tempo, sabe? Nós estamos num tempo de muitas distrações, nós estamos num tempo de muitos estímulos que nos deixam muitas vezes cansados, sobrecarregados e que nos tiram de tempos devocionais, de tempos com Deus. Eu te convido a priorizar o Senhor, priorizar o seu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, porque Ele vem para nos ensinar, para nos guiar,
para dissipar dúvidas e para nos conceder o melhor. E é isso que eu gostaria de te convidar hoje e orar com você sobre isso. Senhor Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por esse tempo, Deus, onde nós aprendemos um pouco mais da grandeza que é ter acesso ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que é, meu Pai, pessoa dessa trindade que existem 3 pessoas num único Deus, um mistério que está para além da nossa mente, do nosso alcance intelectual, mas que é muito verdadeiro. E eu oro pedindo, Deus, que o Senhor derrame hoje uma fome, uma sede, para que as vidas tenham um desejo profundo de se relacionar, de ter intimidade, de conhecer mais sobre o Espírito Santo, de ter as suas dúvidas, as suas questões que talvez os afastem do relacionamento com Deus, dissipadas, para que vivam uma vida de oração, para que vivam uma vida de submissão. E a partir disso desfrutem de uma alegria maravilhosa que há na presença de Deus. É o que eu te peço nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.